Boa tarde, pessoal. Meu nome é Igor, do canal Geomulti, trazendo para vocês a aula 2 de indústria, tão prometida, tá? Desculpem pela demora. Então, num primeiro momento, eu falei sobre modelos de produção, toyotismo, terrorismo, fordismo, volvismo. Falei da primeira, da segunda, da terceira e quarta revoluções industriais. E agora eu trago para vocês os tipos de indústria. Vamos começar com indústria tradicional. Indústria tradicional é aquela que remonta a tempos antigos, a primeira revolução industrial, digamos, mais rudimentar um pouco, tá? Ela é mais rudimentar. Dá um exemplo, então, professor, de indústria mais rudimentar. Empresas de alimento, por exemplo, frango, corte de cabeça de frango, elas não são tão mecanizadas, não são tão modernas, né? Tem equipamentos mais rudimentares. As têxteis também, tá? Têxteis também são consideradas indústrias tradicionais e algumas metalúrgicas, dependendo do porte dessa metalúrgica, com que ela trabalha, tá? Com que ela trabalha, certo? Então, um pouco mecanizada, e a mão de obra, a característica da indústria tradicional é que a mão de obra é pouco qualificada, não exige um nível de escolaridade, tá? Não exige tanto a escolaridade dos funcionários. Ok, então essa é a primeira, tá? Essa é a primeira. Segundo tipo, indústria moderna. Dá um exemplo, professor. Há empresas que fabricam carros, por exemplo, tá? Indústria moderna. Essa é a indústria moderna. O salário é um pouco melhor, os funcionários têm um pouco mais de escolaridade. Normalmente eles trabalham com máquinas como CNC, que é um torno computadorizado, tem que ter um curso para isso. Eles fazem curso no Senai ou nas escolas técnicas, nos IFSC da vida, né? Antigos Cefetes, centros tecnológicos. E eles têm um salário um pouco melhor, então, tá? Metalúrgicas mais requintadas, que trabalham com materiais de precisão, utilizando instrumentos como paquímetro, por exemplo, micrômetro, CNC, aquelas fresas computadorizadas. Essas são indústrias modernas, tá? Um pouco robotizadas, tá? Algumas, tá? Com robôs. Indústrias de ponta. Indústria de ponta, tecnologia de ponta, né? Empresas aeroespaciais, a NASA da vida, por exemplo. Petroquímica fina. Nanotecnologia, empresas que trabalham com nanotecnologia. Lembrando, nano, uma medida pequenininha. Lembrando daquela escala, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E aí, mais algumas casas para frente, aí vem nano, nanômetro, né, se eu não me engano. E aí, pessoal, também eu posso citar a TI, tecnologia da informação, tá? Que está muito em alta hoje. Tecnologia da informação chamada TI. Ok. Esses são os tipos de indústrias, digamos, meio que eu direcionei os ramos, né? Digamos, tradicional. Então a tradicional ela é mais braçal um pouco, né? Remonta à primeira revolução industrial, não é tão moderna. Temos a moderna, tá? Que tem os funcionários com um nível de escolaridade um pouco maior, tá? Tem um pouco de robótica, são mais mecanizadas, computadorizadas, e as de ponta, que tem funcionários com alto nível de escolaridade, tá? As de ponta. Ok. Agora vamos aos tipos de indústrias no que tange o papel de cada uma dentro da produção em escala mundial, tá? Desde a retirada do produto até o produto final. Como assim? Vamos lá. Indústrias de bens de consumo ou bens de produção. Não, indústrias de base, me perdoem. Indústrias de base ou de produção. Indústrias de base ou de produção. É onde tudo começa. Ou seja, eles extraem a matéria-prima e fazem o primeiro trabalho. Dá um exemplo, professor. Por exemplo, a Gerdau. Ela extrai o material e ela produz o ferro. Aquele ferro para construção, né? O vergalhão para construção. Aquilo, digamos, aquela ali, ele tá... É o início ali, né? Depois esse material vai ser mais trabalhado ainda. Então, é onde tudo começa. Indústrias de base ou de bens de produção, onde tudo começa. Extrai a matéria-prima e faz o primeiro trabalho na matéria-prima. Tá? Indústrias itinerantes. Essas indústrias itinerantes
Elas fabricam maquinários para as outras indústrias, para elas existirem, para essas outras indústrias existirem. Elas fabricam material para as indústrias de base, tá? Máquinas para as indústrias de base e também para as indústrias de bem de consumo. Ela está no meio, tá? Tá bom? Então, indústrias de base é onde tudo começa. Extraem a matéria-prima e fazem o primeiro trabalho. Primeiro trabalho na matéria-prima. Indústrias itinerantes produzem maquinários para as outras indústrias itinerantes. Indústrias de bens de consumo. Bens de consumo. Quem são essas indústrias de bens de consumo? Elas fazem o produto final. O produto final para uma população em geral. Para uma população em geral. Bens de consumo duráveis e não duráveis. Bens de consumo duráveis. Casas, automóveis, uma geladeira, um fogão. Considerado duráveis, tá? Bem, eletrodomésticos, né? São considerados duráveis, apesar que há controvérsias, tá? Bens de consumo não duráveis. Alimentos, roupas, né? Vestuário e também remédios. Isso são bens de consumo não duráveis, tá? Então, indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis, tá? Qualquer coisa, volta lá, pessoal, o videozinho. Ok, pessoal. Então, aula 2 de indústria, para fechar com vocês, tá, pessoal? Aula 2 de indústria. Para fechar de vez, pessoal, até vou procurar aqui o conteúdo, eu tenho para falar para vocês sobre localização industrial, pessoal, desconcentração industrial. O que é a desconcentração industrial? Só para fechar o conteúdo. Desconcentração industrial é o seguinte, pessoal. Vamos pensar aqui no caso Brasil, né? No Brasil, a indústria começa a se firmar ali por 1930 e vai até 1970, quando, né, chega no auge e tal. Mas o que é a desconcentração industrial? A gente sabe que o grande polo industrial no Brasil, né, é São Paulo. Só que chega uma hora que São Paulo fica saturada. Muitas indústrias se instalam na região de São Paulo, tá? Aquela região em torno de São Paulo e o ABC Paulista, enfim, tá? E aí o preço do terreno em São Paulo, ele vai se elevar. Junto com isso a criminalidade, porque São Paulo é uma cidade ali, né, uma metrópole que ultrapassa os 20 milhões de habitantes. Então, junto com isso a criminalidade. O que começa a acontecer? Começa a ficar mais interessante para os donos de empresa, de indústrias, fazerem a desconcentração industrial. Eu, né, empresário, eu vou levar a minha empresa mais para o interior, porque a mão de obra é mais barata, as coisas não são tão caras, o preço do terreno também é mais barato, o aluguel é mais barato, e eu vou ter mais incentivos para instalar a minha indústria nesse interior. Então começa a acontecer o que a gente chama de desconcentração industrial, pessoal. Desconcentração industrial. Então acontece um movimento migratório em que as pessoas que antes vinham só para São Paulo começam a voltar para os seus lugares de origem ou então ir mais para o interior de São Paulo, tá? O mesmo começa a acontecer em Santa Catarina, começa a acontecer no Paraná, Rio Grande do Sul. As indústrias tendem a ir mais para o interior, tá? Por questões econômicas e também por questões de logística, fugindo do trânsito, buscando outras vias para escoar os seus produtos, tá? Pessoal, então aula 2 de indústria é isso aí. Tomara que eu tenha contribuído. Vamos recapitular aqui. Indústrias tradicionais, então remontam lá à primeira Revolução Industrial. Indústria moderna, mais robotizada, mão de obra mais qualificada, né, mais mecanizada. Indústrias de ponta, nanotecnologia, foguetes, aeroespacial, tecnologia da informação. Indústrias de base é onde tudo começa, tá? É onde tudo começa, matéria-prima extraída ali, né? Indústria itinerante fabrica maquinários para as outras indústrias. Indústrias de bem de consumo, para nós, né? Meros consumidores, bens duráveis e não duráveis. Desconcentração industrial, movimento em que ocorre a mudança
das indústrias, elas saem das grandes metrópoles, ou então não se instala mais indústrias nas grandes metrópoles e tende a se interiorizar por questões econômicas, de transporte, enfim, tá? Questões também de violência, etc, etc, etc. Pessoal, aula 2 sobre indústria tá aí, tá? Primeira aula eu já tinha dado, abração, que vocês tirem bom proveito da aula. Até, pessoal!